Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos de Bíblia? Vamos de mensagem da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia agora e abra no livro de 1 João, capítulo 1 e versículo 9. O tema da nossa mensagem de hoje é 4 coisas que você deve fazer. 1 João, capítulo 1 e o versículo 9. Vamos ver o que diz a palavra de Deus ao nosso coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja como abrimos a mensagem de hoje. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quem é esse Ele? Deus, o Todo-Poderoso, através do poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, é fiel e poderoso para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nossa caminhada espiritual, muitas vezes nos perguntamos: o que Deus espera de mim? A Bíblia não é um livro de regras complicadas, mas um manual de vida que nos mostra o caminho para um relacionamento genuíno com o Criador. Hoje, a gente vai meditar sobre 4 atitudes fundamentais que todo cristão, todo seguidor de Jesus Cristo, chamados de cristão, precisa tomar na sua vida. E não são sugestões aleatórias, não são sugestões fruto da imaginação. Pelo contrário, são passos de obediência que nos levam à condenação à vida plena. Primeiro passo é: confesse o seu pecado a Deus. Como acabamos de ler, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los e nos purificar de toda injustiça. O primeiro passo não é tentar consertar a nossa vida sozinhos ou esconder nossos erros. É trazer tudo à luz do esclarecimento. A confissão não é um desabafo qualquer. É concordar com Deus de que o que fizemos é errado. É tirar o peso das costas e entregar a Deus. Deus não exige a confissão porque Ele é um tirano. Ele não é um sedento por informações, mas Ele exige porque no ato de confessar que experimentamos a profundidade da sua graça. Veja que interessante esse comportamento de Deus para com cada um de nós. Reserve um momento em silêncio na sua vida. Você pode até mentalizar ou pode escrever, diante de Deus, tudo aquilo que você precisa confessar. Veja o que eu estou lhe dizendo. Você não vai procurar ninguém para confessar suas culpas, seus pecados, seus delitos, suas infrações. Você vai conversar com Deus através da sua oração. Mas esta oração é uma oração especial. Esta oração é uma coisa mais profunda. Algo de dentro mesmo do seu íntimo, do seu ser, para com Deus. E aí você senta num canto, de preferência que não tenha ninguém por perto, que esteja só você, e aí você pede para Deus estar ali com você, ouvindo o que você vai falar, e aí você começa a dizer para Ele, confessar para Ele tudo aquilo que você fez e que, logicamente, não agradou, não veio da parte de Deus, não foi Ele quem pediu para você fazer, mas você sabe que aquilo que você cometeu foi um pecado, foi um deslize, foi uma infração aos olhos do nosso Pai Celestial. Então você vai fazer isso num determinado momento em específico, e aí sim, você e Deus, Deus e você, aí você vai pedir perdão a Ele por tudo aquilo que você vai falar para Ele, tudo aquilo que você vai revelar ao nosso Deus. E é justamente isso, seja específico. E depois que você passar essas informações para Deus, depois que você confessar tudo a Ele, peça perdão, diga que você está arrependido, não vai cometer mais.
e logo em seguida você vai repetir a leitura desse texto que acabamos de ler. 1 João capítulo 1, versículo 9. Vai ler novamente e agradeça a Deus pelo perdão que já é seu em Cristo Jesus. O segundo passo, deixe o seu pecado. Está descrito em Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Se arrepender de quê, pastor? De tudo aquilo de errado que fez, que cometeu, que pensou, que falou, que viu, que ouviu. Enfim, todos os delitos que você tenha comentado, praticado, você vai confessar a Deus e prometer que vai se afastar dessa situação. Não repetindo, não tornando a fazer aquilo que você cometeu. Lembra da história da mulher que foi pega em ato de adultério? As pessoas levaram ela até Jesus e perguntaram a ele: mestre, diante da lei, essa mulher tem que ser apedrejada, pois ela foi pega em adultério. E o que o senhor tem a dizer? Para encurtar o texto, Jesus Cristo olhou para eles e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Baixou a cabeça, continuou escrevendo com o dedo na areia, depois levantou novamente, procurou as pessoas que foram acusar aquela mulher, não encontrou. E perguntou para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Não tem nenhum? Ela disse: não, Senhor, não ficou nenhum. Aí Jesus Cristo disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É justamente o que este texto, é justamente o que essa mensagem está trazendo para nós. Confesse a Deus, peça perdão, se arrependa e vá e não peques mais. E é justamente isso que o texto que acabei de citar, em Atos 17:30, vem nos orientar. Se arrependa. O que é se arrepender? É você reconhecer que errou, pedir perdão a Deus e não cometer mais novamente esse erro. Confessar é o primeiro passo. Arrepender-se é o segundo. E arrependimento não é apenas remorso ou tristeza por ter sido pego na falha. É uma mudança de direção. É olhar para o pecado, concordar que ele é ruim e decidir abandoná-lo. A ordem de Deus é clara e objetiva. Deixem os seus maus caminhos. Não podemos pedir a bênção de Deus com uma mão enquanto seguramos o pecado com a outra. Isso torna-nos hipócritas. Isso nos deixa negativos diante de Deus. E baseado nisso, você vai identificar os seus pecados, talvez algum em específico, que você tem dificuldade em largar. E aí eu lhe pergunto, o que é que você precisa fazer hoje para deixar esse pecado? Apagar um número de celular de alguém que não era para estar lá na sua agenda telefônica, ou evitar frequentar um determinado lugar que não é adequado para você, ou pedir desculpas a alguém por ter cometido um delito, uma infração, um pecado, e aí machucou, magoou, ofendeu determinada pessoa. Enfim, peça a Deus forças para romper definitivamente com este pecado. E aí, se afaste dele, se arrependa e não volte mais a cometê-lo. O terceiro passo é creia em Cristo. Diz lá em Atos capítulo 1, verso 31. E eis que lhe será anunciado, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Uma adaptação do texto. O versículo correto é: crê no Senhor Jesus. Em Atos 16:31 está descrito, assumindo que houve um pequeno erro de digitação, né? Lá na situação de fala, etc. Mas a gente confere aqui nitidamente e usaremos a essência correta dessa descrição. Atos 16:31 nos diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E de nada adianta tentar largar os vícios ou melhorar o caráter, se não preenchermos esse vazio com a presença de Cristo. E aí sim, a fé não é apenas acreditar em Jesus. A fé é praticar tudo aquilo que Jesus praticou. Além da fé, temos que ter as obras. A própria Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Então temos que ter fé em Jesus e fazer tudo aquilo que Jesus fez. A fé não é apenas acreditar que Jesus existiu, é confiar que Ele é o único capaz de nos salvar. E temos que depositar toda a nossa vida nele.
Assim como uma criança confia que o seu pai vai segurá-la quando ela pular do sofá. A salvação não vem das nossas obras, mas da nossa fé naquele que fez a obra completa lá na cruz do Calvário. E aí hoje você pode ter vivido até como se a salvação dependesse do seu esforço ou da graça de Cristo. Mas isso não quer dizer que você está perdido. Isso não quer dizer que Deus não olha para você. Isso não quer dizer que não tem jeito mais para você. Pelo contrário, entregue a Ele todas as áreas da sua vida e onde você ainda tenta ser forte e persistente para se abster deste pecado, deste mal, peça para o Salvador Jesus Cristo entrar com providência divina na sua vida. E aí sim, você vai ver que se confessarmos os pecados e largar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E ainda temos o quarto passo: viva para Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Está descrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. A vida cristã não se resume ao que acontece dentro da igreja. Tem gente que não vai nem para a igreja e diz que é cristão. Mas a própria Bíblia nos orienta a congregar. O que é congregar? Você também tem que frequentar a igreja. Tem que participar das suas reuniões espirituais com os seus irmãos, com o seu líder espiritual, para que você possa estar assim, aprendendo com as experiências dos outros, e também a sua própria vida vai servir de experiência para outras pessoas. Então, por isso que a Bíblia nos orienta a congregar. A nossa vida cristã, ela se estende à mesa do café, a nossa vida cristã se estende à nossa movimentação no trânsito, no escritório, no trabalho, na sala de casa, enfim. Nós temos que nos comportar como verdadeiros cristãos em todos os locais por onde nós passarmos. Viver para Deus significa que a nossa motivação muda. Não vivemos mais para agradar a nós mesmos, mas para honrar aquele que nos salvou. Atos simples, como preparar uma refeição ou atender um cliente, tornam-se atos de adoração quando feitos com a intenção de glorificar a Deus. Por isso que a Bíblia diz: tudo que você fizer, faça para honrar o nome de Deus através da sua vida. E antes de você começar a sua próxima tarefa, seja estudar, seja trabalhar, ou seja até mesmo descansar, faça uma pausa e faça uma oração ao Senhor, mais ou menos assim: Senhor, eu vou entregar a minha vida em tuas mãos, para a honra e para a tua glória. Ajuda-me a honrar-te em todos os momentos da minha vida, em tudo que eu fizer, em todas as pessoas que eu ajudar, em todos os meus atos, em todos os meus passos, que eu possa honrar e glorificar o teu nome. E aí sim, você pode entender e vai entender que estas 4 atitudes, esses 4 passos que citamos aqui, formam um ciclo poderoso na vida do cristão. Confessamos para não esconder quem somos. Deixamos o pecado para não voltar atrás. Cremos em Cristo para não confiar em nós mesmos. E vivemos para Deus para não desperdiçar a nossa vida. E qual desses passos você precisa reforçar hoje? Ore pedindo que o Espírito Santo te capacite a viver cada um desses passos em plenitude com o nosso Deus. Medite nessa mensagem, reflita todos esses passos, todas essas regrinhas que a Bíblia nos ensina, nos menciona. Ah, pastor, mas é muita minuciosidade, não é exigência. A única coisa que Deus quer é da sua parte obediência. A única coisa que você precisa fazer, além da obediência, é ter fé em Deus. E a única coisa que, além da obediência e da fé em Deus, é praticar tudo aquilo que a Bíblia Sagrada te orienta. Aí sim, você vai ver que essas 4 coisas que você deve realmente fazer vão se encaixar perfeitamente com a sua vida. Vai lhe trazer até para situações que você vai parar para analisar: puxa vida, isso está ligado naquele passo daquela mensagem que o pastor estava falando, e está causando efeito na minha vida. Eu não estou dizendo a você que eu sou perfeito. Não, negativo. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus deslizes, mas uma coisa eu tenho uma plena certeza,
de que eu tenho que correr para os pés de Cristo, pedir perdão a Deus através do sangue de Jesus, para que eu possa me redimir diante de Deus. Ou seja, se eu cometo um deslize, um ponto negativo, eu tenho que zerar essa dívida. Vou lá aos pés de Cristo, através do nome dele, peço a Deus perdão, vou me redimir desse pecado, dessa falha, e procuro estar com a minha vida consertada diante de Deus. Quem nunca falhou? Quem nunca errou? Quem nunca pecou? O próprio Jesus Cristo disse: atire a primeira pedra. Então vamos parar de julgar uns aos outros e procurar nos autoavaliar e ver se a nossa vida anda justamente pelo caminho da salvação, pelo caminho da justiça, pelo caminho da verdade, pelo qual o Espírito Santo nos orienta a andar. Veja o que está faltando em sua vida para que você possa encaixar no devido lugar, para que você possa retirar do seu meio, para que a sua vida espiritual, a sua contrição com Deus possa estar alinhada. Será que não tem nada para você arrumar dentro da sua casa espiritual? Será que não tem nada fora do lugar do qual você precisa pedir a Deus intervenção divina para você colocar essas coisas no seu devido lugar? Reflita nessa mensagem, analise direitinho. E se você não está lembrado, se você não está lembrada, peça a Deus para lhe mostrar. Peça a Deus para dizer a você onde você precisa melhorar, o que você precisa corrigir, que atitude você precisa tomar para que você possa estar em perfeita retidão diante de Deus. E agora eu gostaria que você me acompanhasse nesta oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai Celeste. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em cuja presença nos encontramos e temos a plena certeza de que o Senhor conosco está. Queremos te agradecer pelo dom da vida, pois sem ele não estaríamos aqui falando do teu amor, do teu evangelho, do teu poder sobre nossas vidas. Queremos te agradecer pela tua infinita misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. As tuas infinitas misericórdias é a causa de não sermos destruídos, destituídos da tua presença. Te louvamos pelas bênçãos que nós temos recebido. Te louvamos até pelas advertências que o Senhor tem nos proporcionado. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor corrige aqueles a quem o Senhor ama. E como filhos que somos, nós merecemos, em situações necessárias, da tua correção. Por isso nós estamos aqui, aprendendo da tua palavra, a nos abster do pecado, a não cometer falhas, a não cometer deslizes, a não pecar, não criar o pecado como um vício, como uma rotina, e procurar estarmos com a nossa vida santificada diante de ti. Que o Senhor possa continuar com as tuas mãos estendidas sobre cada um de nós, derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça e da tua unção. Que o teu Espírito Santo conduza-nos pelo caminho da verdade, da justiça, da salvação, nos orientando, nos mostrando como devemos nos comportar, como devemos proceder como verdadeiros cristãos. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar derramando do teu sangue sobre cada um de nós, para nos purificar de todo mal. Que possamos ver a plenitude da tua glória em nossas vidas. Que possamos entender que quanto mais perto de ti nós estivermos, mais afastados estaremos do pecado. Portanto, meu Pai, portanto, meu Deus, eu te peço que o Senhor possa tocar na nossa mente, no nosso coração, nos sensibilizando de que temos que estar com a nossa vida íntegra diante de ti, fazendo tudo aquilo que Jesus Cristo fez, nos comportando como Jesus Cristo se comportou. E aí sim, podemos nos denominar verdadeiros cristãos na tua presença, no nome de Jesus. Nós te oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina não só hoje, mas eternamente. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que o Espírito Santo lhe conduza pelo caminho da verdade, da justiça e da salvação. E que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor para te livrar e guardar de todos os males. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificação de novas mensagens. Curtam cada mensagem dessa. Gente, por favor, pelo amor de Deus, quando você começar a assistir cada vídeo desse, clica naquele botãozinho do joinha, do gostei.
para poder informar para o YouTube que este vídeo, que esta mensagem é super importante. Senão o YouTube vai atrasar o envio dessas mensagens. E aí vão ficar bênçãos acumuladas e a gente não vai conseguir alcançar outras pessoas. E depois você pega essas mensagens e espalha para todas as pessoas que você conhece. Vamos divulgar o reino de Deus. Vamos falar do amor de Deus. Vamos proclamar o evangelho do Senhor. Vamos dizer para as pessoas que elas precisam olhar para Cristo, se arrepender dos seus pecados, para que elas possam ter vida plena diante de Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Um forte abraço no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que Jesus te ama e nós também.